Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares e constelações familiares na medicina veterinária. Muito bom, é um prazer estar aqui e eu gostaria de falar hoje sobre as doenças dos animais, ou melhor, por que os animais adoecem? Alguém pode falar assim, puxa vida, mas isso é tão complexo, o animal pode adoecer por conta da genética dele, o animal pode adoecer em função do ambiente em que ele vive, o animal pode adoecer em função da alimentação errada que ele tem. Isso mesmo, tudo isso é verdade. O animal tem a sua genética, tem a sua alimentação que tem que ser adequada, tem um ambiente que tem que ser propício. No entanto, uma coisa que a gente não sabia, eu inclusive, é que os animais adoecem muito em função dos problemas familiares que as pessoas têm em casa. Ah, doutor, não é possível. Como assim? Então quer dizer que se meu marido ficar desempregado, a gente começar aqui a passar um pouco de dificuldade, ou a gente começar a se desentender aqui no casamento, o cachorro vai adoecer, o cachorro pode adoecer? Sim, exatamente isso. O animal, ele adoece, ou a doença dele é agravada muito em função das condições ambientais, energéticas, magnéticas ou do sistema familiar ao qual o animal está inserido. Olha que interessante. Especialmente quando a gente coloca o animal no lugar que não é dele. Por exemplo, no lugar de filho. E isso é a coisa mais comum do mundo. Atualmente as pessoas estão diante de processos carenciais emocionais e por conta disso elas acabam confundindo um pouco as coisas. Como assim, doutor, confundindo as coisas? Confundindo. Por exemplo, às vezes o casal não quis ter filho, às vezes os filhos desse casal já foram embora, já se casaram, ou estão estudando fora. E esse casal está meio que ali numa síndrome do ninho vazio. Aí eles adquirem um animal, e o animal ele acaba entrando gostoso nesse lugar, no lugar de filho, que normalmente as pessoas colocam. Então a pessoa começa a dormir com o cachorro na cama, a pessoa já mora num apartamento que é um local pequeno, restrito, o animal começa a ter um contato muito íntimo com essas pessoas. É diferente do que era antigamente, onde as pessoas moravam em casas, onde as pessoas moravam os animais ficavam no quintal. Hoje a cidade verticalizou, a gente mora em apartamentos cada vez menores, 30, 50, 60 metros quadrados. Então um animal, você está no quarto, ele está com você. Você sai do quarto, vai para a sala, ele te acompanha. Você vai sentar no sofá, ele está no sofá. Você vai assistir uma televisão, ele está na sala. Enfim, o animal ele tem uma ligação muito forte com as pessoas hoje. E dentro dessas carências humanas, onde a gente anda assim meio decepcionado com o ser humano, desculpa, onde a gente acaba se frustrando com as pessoas no nosso dia a dia, tudo isso faz com que a gente acaba colocando esse animal não no lugar de cachorro mais, a gente dá uma importância muito grande para ele. Uma importância no sentido de membro da família. Não que ele não seja, não que ele não mereça, não é nada disso. Mas as pessoas exageram. E aí começam a comprar vestido de cachorro, comprar sapatinho de cachorro, deixar o animal horas no pet shop para ficar bonito, cheiroso, né? Esquecendo que os animais eles têm uma sensibilidade olfatória muito grande e com isso o animal ele acaba esses odores como perfumes, como shampoos que têm substâncias que são aromáticas, isso acaba agredindo a mucosa nasal do animal.
Porque a gente esquece que o animal é um animal. E ele não tem que usar perfume. Ele não tem que ficar 2, 3 horas no pet shop. Ele não tem que dormir com a gente. Ele não tem que viver com a gente. A gente não tem que tratá-lo como criança. Então, por que eu digo tudo isso? Porque eu comecei o programa dizendo, vamos falar um pouco de doença dos animais. E falar de doença dos animais é falar da humanização que eles estão sofrendo atualmente. Os animais estão sendo tratados como pessoas e isso faz com que eles adoeçam muito mais. Alguém pode falar assim, mas por que, doutor? Ele é meu cachorro, eu gosto tanto dele. Aliás, ele não é meu cachorro, ele é meu filho. Enfim, essas questões, essas frases eu ouço o dia todo no consultório. Que o animal não é cachorro, que o animal não é animal, que o animal é filho e tudo mais. Eu só vou dizer uma coisa, quando você coloca o animal no lugar de filho, ele tem uma tendência a adoecer das doenças que você tem na família. Como assim, doutor? É simples. Então, eu moro num apartamento, minha esposa, aí meu filho tá grande, foi embora, tal, não sei o que, a gente tá meio sozinho, eu arrumo um cachorro, legal. E começo a tratar esse cachorro como filho. E esse cachorro começa a se identificar muito comigo, mais comigo do que com a minha esposa. O que vai acontecer? Uma pergunta, quais são as tendências que eu tenho para adoecer? Eu, Marcos Eduardo Fernandes. Bom, eu tenho do lado o meu pai e as tendências que toda a família do meu pai tem a adoecer. E eu tenho a genética da minha mãe e todas as doenças todas as tendências a adoecer que a família da minha mãe tem. Pois bem, acontece que se eu pego um cachorro e coloco no lugar do filho, e esse animal faz um espelhamento, uma ponte, uma identificação comigo, significa que abre a possibilidade desse animal adoecer das doenças que eu tenho tendência a adoecer. Como assim, doutor? Isso não é possível? É possível. Então quer dizer que se eu tiver tendência a adoecer de, sei lá, unha encravada, porque a família do meu pai tem muita unha encravada, o cachorro vai ter, ou o cachorro pode ter unha encravada? Pode. Se eu tenho a tendência, vindo da família da minha mãe, a ter problema de pele, quer dizer que se o cachorro identificar comigo, ele pode ter tendência a ter problema de pele, sendo que isso vem da parte da minha mãe? Sim, exatamente isso. Ah, doutor, não é possível. É possível. Foi aí que eu escrevi um livro chamado Cara de Um, Focinho do Outro, que mostra exatamente essa questão de semelhança entre os animais e seus tutores. Esse livro foi lançado em 2015, outubro de 2015, pela editora Butterfly, e ele mostra exatamente isso, que o animal é a cara do tutor. E os animais se parecem conosco do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista das doenças. Então quer dizer, se eu tenho um animal e ele se identifica comigo, ele vai ter uma tendência a adoecer das minhas doenças. Se lá em casa, eu e a minha esposa temos um animal e o animal se identifica com ela, significa que ele vai ter as tendências a adoecer dela, que vem da família dela, do pai dela e da mãe dela. Ah, mas então como é que eu sei se o cachorro se identifica? Aliás, o que é identificação, doutor? Bom, identificar é igual copiar, é ser como. Não sei por quê, nas famílias, o cachorro escolhe uma pessoa para se identificar. É óbvio que ele sofre influência de todos nessa família, mas tem uma pessoa que ele se identifica mais. Por quê? Resposta, não sei. Não sabe, doutor? Não sei. Não sei. Não sei porque lá em casa o cachorro teve uma afinidade maior comigo do que com a minha esposa. Não sei. Mas a gente pode tentar explicar através de um fenômeno chamado ressonância mórfica. Ressonância mórfica vamos falar de uma forma simples, lei da atração. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar um carro vermelho. Bom, nunca tive um carro vermelho, estou querendo comprar um carro vermelho. De repente eu começo a procurar e acho um monte de carro vermelho que eu não achava. E de repente eu acho alguém que quer vender um carro vermelho. Veja, é sincronicidade.
Eu modifiquei a minha mente como se fosse um dial de um rádio. O que é dial? É aquele númerozinho que você coloca no rádio. Se você quiser ouvir a Rádio Vibe Mundial, você vai na 95,7 FM. Se você quiser assistir uma outra rádio, ouvir uma outra rádio, você vai no dial da outra rádio. Então eu mexi no dial da minha cabeça, eu modifiquei alguma coisa ali quando eu disse para mim mesmo, eu quero comprar um carro vermelho. Entendeu? Ou até coisas ruins. De repente, eu começo a ficar com muito medo de ser assaltado e saio na rua e sou assaltado. De repente, eu saio na rua e encontro um cachorro que de repente ele parece comigo. Como é que eu encontrei esse animal que parece comigo? Não poderia ser outra pessoa que passasse um minuto antes, encontrasse o cachorro, pegasse o cachorro? Por que tinha que ser eu? A sincronicidade é a lei da atração das pessoas também. As pessoas que nós atraímos têm a ver com essa sincronicidade, né? Então, eu atraí a minha esposa, porque a gente tem pontos que nos unem de semelhança. Os semelhantes se atraem e não os opostos. Então, pessoal, é dessa forma que os animais adoecem e muito. Bom, qual que é a novidade de tudo isso? A novidade é que a gente não sabia disso. E hoje nós podemos entender isso melhor. Tanto é verdade que eu fui entender isso mais quando eu fiz formação em constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica de tratamento idealizada pelo grande psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger, que ele criou uma técnica de tratamento aonde a gente trata não só do animal, mas trata de toda a família do animal. No caso, a família multiespécie, porque esse animal ele está inserido dentro de uma família multiespécie. Doutor, o que é família multiespécie? É uma família composta por mais de uma espécie. Por exemplo, antigamente era eu e a minha esposa no apartamento, certo? É uma espécie só. Nós somos da mesma espécie. Aí eu adquiri um cachorro. Pronto, virou uma família multiespécie. É uma família que tem duas espécies, a espécie humana e a espécie dos canídeos, dos cães. Então, família multiespécie é aquela família, é aquele grupo onde convive de forma harmoniosa várias espécies. Por exemplo, se tem eu, minha esposa, o cachorro e um papagaio. Legal, 3 espécies. Família multiespécie. Então, o animal, ele está completamente inserido nessa família multiespécie. E com a técnica de Bert Hellinger, como eu estava dizendo, é possível nós tratarmos os animais através do tratamento das famílias. Tanto é verdade que eu tenho um curso de formação em constelação familiar veterinária. Não é um curso exclusivo para veterinários, terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Quem tem um interesse em trabalhar com os animais do ponto de vista terapêutico, pode fazer esse curso. E nesse curso a gente trata as famílias como um todo. E isso é muito importante, porque nós entendemos que as famílias é o motivo pelo qual o indivíduo adoece. Então, por exemplo, eu sempre falo isso. Chega a gente lá no consultório e fala assim, doutor, eu vim trazer meu cachorro porque ele está doente. Eu digo, não, ele não está doente. O seu sistema familiar está doente. Como assim, doutor? Sim. Por que ele adoeceu? Não, ele adoeceu porque não sei o que, não. O que aconteceu de errado na família? Ultimamente, aconteceu alguma coisa diferente? Aí a pessoa fala assim, o que, doutor? O marido perdeu o emprego, o filho está com problema, às vezes a senhora está com problema de saúde. Aconteceu alguma coisa que vocês mudaram de casa, viajaram, mudou de casa para um apartamento menor, está reformando o ambiente. Todas essas situações, elas acabam desestabilizando os sistemas familiares e fazendo com que os animais adoeçam, muito em função dessas mudanças. Então, pessoal, é muito importante que o veterinário, hoje em dia, tenha um comportamento mais humano, no seguinte sentido, a gente tem que entender a família, tem que olhar um pouco mais profundamente para a situação.
E com isso, pessoal, a gente descobre um monte de coisas, né? Então, por exemplo, animais que têm problema de ouvido. Bom, o ouvido é um órgão sensitivo que faz o quê? Ah, doutor, ouvido ouve. Então, o que o cachorro está ouvindo que ele não está gostando? Como assim, doutor? O ouvido não está inflamado? Tá. Não, é só um ouvido que entrou água, tomou fria. Não, tudo bem, isso pode ter acontecido. Mas por quê? Às vezes entra água e não inflama. Às vezes o animal toma friagem e não inflama. Por que inflamou? Porque esse cachorro, ou ele está ouvindo algo que não é legal, e o que agride a gente, inflama a gente, ou alguém dessa casa está ouvindo coisas que não tá legal, e o animal está pegando isso de você. Por exemplo, uma briga de casal. O casal está brigando lá. O casal de um tempo para cá está brigando. Vamos dizer que a mulher diz coisas muito duras para o marido, né? Agressivas e tudo mais. Ou ao contrário, é só um exemplo. Pois bem, o que acontece? Se o cachorro estiver identificado com o marido, o ouvido do marido provavelmente não inflame, embora pode inflamar. Mas o ouvido do cachorro inflama. É como se ele pegasse o sintoma que era da pessoa, não que isso proteja a pessoa, não que faça com que a pessoa não adoeça, não é isso. Mas de qualquer forma, pela sensibilidade do animal, ele pega esse sintoma e o ouvido do cachorro inflama. Então a mulher diz coisas agressivas para o marido e o cachorro que está identificado com o marido inflama o ouvido. Pronto, falei. É isso. Hashtag. É isso mesmo. E assim a gente vai. Por exemplo, dificuldade visual. É comum os animais terem problemas, cataratas, glaucomas, blefarites, úlceras de córnea, conjuntivite, ceratite. Há uma série de doenças oftálmicas que os animais apresentam. Muitas vezes isso acontece porque dentro de casa tem alguém, especialmente alguém ao qual o animal é mais próximo, que faz que na verdade a pessoa não quer ver, não quer enxergar alguma coisa que está acontecendo dentro da família. Então, por exemplo, eu e minha esposa temos o cachorro. Digamos que eu tenha alguma dificuldade de ver algumas questões da minha família ou do meu trabalho, o que seja. O que acontece? O cachorro vai perdendo a visão. É como se o animal mostrasse para a gente o que está inadequado no nosso comportamento, na nossa forma de agir. É dessa forma que nós da visão sistêmica atuamos. Dessa forma. Então é muito interessante porque assim a gente acaba entendendo melhor o animal, entendendo a doença do animal, indo mais a fundo nela. Porque o que acontece? Alguém poderia falar assim, mas então quer dizer que você não vai tratar o ouvido? Se estiver inflamado, lógico que eu vou. Vou usar os meus medicamentos, as minhas pomadas, os meus cremes, as minhas homeopatias, se for necessário, os meus antibióticos e está tudo certo. Acontece que se eu não olhar, ou se a família não olhar em direção a essa questão, o que vai acontecer? O problema do ouvido vai voltar. Eu trato como veterinário, daí 20 dias, um mês, o cliente está na porta do consultório. Doutor, de novo, inflamou. Aí eu trato, mas não olho em direção ao que está levando de fato a causa do animal inflamar o ouvido. E aí o que acontece? Eu trato, volta. Isso tem um nome chamado doença crônica. Por que os animais adoecem de forma crônica? Porque a gente não está conseguindo entender o motivo pelo qual o animal está apresentando o quadro. Tá? Então, essa é uma visão sistêmica, é uma nova forma de ver as doenças dos animais, ela é muito interessante e eu convido você a conhecer essa técnica através dos meus cursos. Eu não tenho só o curso de constelação familiar veterinária, não. Eu lancei um curso que começa essa semana chamado Tutor Terapeuta. O que é o tutor terapeuta? São 4 encontros, todas as terças-feiras,
das 9 ao meio-dia, aonde a pessoa vai aprender essas coisas que eu estou dizendo. E com isso, qual que é a grande vantagem? O animal dela não vai adoecer. Ou, melhor, falando mais corretamente, o animal dela vai adoecer menos. Porque ela vai entender que quanto mais eu coloco o meu animal no lugar de cachorro, menos ela adoece. Que quanto mais eu trato do animal como sendo um animal e não um filho, menos ele adoece. E quem ganha com isso? Todo mundo. O animal ganha porque ele não adoece. O tutor ganha porque ele não tem que gastar o que ele gastava com o veterinário. E o veterinário também adoece. E o veterinário também ganha. Por que o veterinário ganha? Porque nós, médicos, temos que trabalhar com prevenção. É o não adoecer. Essa que é a grande questão. Não adoecer é a grande questão da área da saúde. O que a gente quer como ter saúde? Então, ter saúde é não adoecer. Então, é muito interessante porque é uma técnica em que a gente vai aprender, né, a ter mais saúde. E, na verdade, não só com o animal. A gente vai mudar também o nosso comportamento. Porque a gente também adoece muito. A gente também sofre muito. A gente também tem as nossas questões. E com isso, a gente pode fazer, na medida que tem essa consciência, pode adoecer menos. Pessoal, fora isso, eu faço as constelações familiares, é só entrar em contato comigo. E agora eu quero deixar um recado da ONG Procães. Pessoal, vocês sabem que, infelizmente, muita gente não castra os animais, não prende os animais, e nós temos muitos animais de rua. No entanto, pessoal, os colaboradores aqui da Rádio Vibe Mundial, para quem não sabe, mantém há 15 anos uma ONG chamada ONG Procães, aonde o pessoal cuida, mas com amor, um carinho, um cuidado, os animais que são abandonados nas ruas. Então, lá, os animais são super, hiper, mega bem cuidados, com medicação, veterinários, nutrição, cuidados, higiene, tudo. Se você puder ajudar a ONG, seria maravilhoso. De que forma eu posso ajudar? É simples. Você pode adotar um animal, ir até lá, conhecer a ONG, né? Inclusive tem um site, chama www.ongprocães. É só entrar no site. E você vai se deliciar lá com muitas fotos de muitos animais lindos que estão esperando adotantes. Então você pode entrar no site, conhecer os animais e se encantar com algum. Você pode ir até lá e fazer a mesma coisa. Eu quero ajudar, mas eu moro num apartamento, eu não posso ter cachorro. Não tem problema. Você pode apadrinhar um animal. Você vai até lá e fala, eu quero apadrinhar esse animal, ou escolher pelo site esse animal. E eu vou ser responsável por medicamentos, ou rações, ou cuidados que esse animal precisa ter. É uma forma de eu ajudar, eu não posso, porque eu moro num ambiente pequeno, por exemplo. Eu quero ajudar, mas eu não posso, então eu apadrinho um animal. E a terceira forma de ajudar é através de donativos mesmo, de dinheiro. Você pode ajudar, você pode dar sua contribuição para a ONG, que é tão importante, pessoal. E mais importante que isso, obviamente, as pessoas castrarem, cuidarem, encarcerarem seus animais, né, não deixarem nas ruas, nos logradouros públicos. No entanto, aqueles que lá estão, eles precisam ser cuidados. E a ONG Procães faz isso de forma magnífica. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Entre em contato comigo. 0 operadora 11 99639 0089. 99639 0089. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal. Até mais.